Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Carneiro e dessa vez a gente vai bater um papo aqui. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Aí, garoto. Bom, se você está conhecendo o canal agora, se você veio aqui através deste vídeo, convido você a se inscrever se você gostou do vídeo, né? Se você gostou do canal, tem bastante coisa aqui no canal que pode te ajudar a aprender várias coisas sobre Linux, tá? E sinta-se convidado, tá? E se você gostou, dá um joinha, que isso aí é uma forma que a gente que produz vídeo, né, que faz vídeo, tem como referência se você tá gostando, se não tá, se o formato do vídeo tá bom, se não tá, entre outras coisas. É mais como um meio, um feedback se a gente está produzindo algo positivo ou não. Então, isso é uma coisa bacana de se fazer. Bom, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazendo aqui, eu vou instalando uma máquina virtual aqui. Bom, uma coisa que é muito comum, né, é as pessoas que já usam Linux até um determinado tempo falar para você por que que você deve usar Linux, tá? E eles vão dizer para você o porquê eles acreditam que você deve usar Linux, tá? Mas uma coisa que não é muito comum é a pessoa falar para você assim, olha, eu acho que seria interessante você usar Linux porque eu uso por determinadas razões. Porque é muito fácil uma pessoa falar para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso aí é muito simples, é muito comum. As pessoas elas simplesmente estão acostumadas com isso, de olhar para você e falar, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal outra coisa, porque isso é comum, né? Pelo menos para mim, eu acredito que isso seja comum na cabeça das pessoas, porque elas querem mostrar para você que elas têm razão sobre algo. Bom, então, antes de falar para você assim, o porquê que você deve, vale ressaltar que cada pessoa tem uma razão para determinadas coisas, né? Inclusive eu tenho as minhas razões para usar Linux. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que senão eu vou perder a linha de raciocínio aqui. Muito bem. Então, assim, eu vou contar mais ou menos o porquê que eu uso Linux, né? Por qual razão aqui eu decidi usar sistemas operacionais com kernel Linux, tá? Bom, enquanto isso vou coisando aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, escalonado. Passar para o modo escalonado, porque aí eu posso aumentar a janela aqui. Ele cresce junto. Muito bem. Vamos do início. Quando eu comecei a usar Linux, eu não sabia o que era Linux. Não tinha noção do que era Linux. E eu tinha por volta de uns 15 anos, 14 anos. Nessa época, informática aqui no Brasil era uma coisa bem escassa. Não era uma coisa muito comum de ter acesso, não era uma coisa muito prática. A internet era uma coisa que também era uma coisa muito escassa. A gente tinha que fazer conexões usando o fio do telefone, né? A gente tinha uma conexão em média de 56 kbps, ou seja, a taxa de download que a gente tinha, o pico máximo de download que a gente tinha era de 56 KB por segundo. Então imagine você fazer um download com essa velocidade. E vale lembrar que quando a gente fala de limite de velocidade, não quer dizer que é a taxa de download que você vai ter. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu não me engano, a minha internet, eu acho que ela é de 25 megas ou de 50 megas, eu não lembro agora. Isso não quer dizer que meus vídeos, meus jogos, as coisas que eu baixar, eles vão baixar 50 megas por segundo. Isso aí é normal, todo mundo já sabe. Agora imagine em uma época que a gente tinha essa conexão tão escassa, né? Eu gosto de brincar, de falar com os amigos meus que quando eu cheguei quando eu cheguei na internet, era tudo um campo, era um campinho, era só grama, né? Era tudo mato. Não tinha nada, né? Igual os antigos falam, né? Que quando chegou em tal cidade era tudo mato, não tinha rua, não tinha nada. A internet era basicamente isso, né?
Tanto é que a gente tinha que ter um provedor com internet, a gente tinha que ter um cadastro, a gente se comunicava com esse provedor e esse provedor que fazia essa ponte para a gente poder ter acesso à internet. Então nessa época aí era muito complicado acesso à tecnologia, acesso à informação, né? E nessa época foi uma época muito interessante que o governo brasileiro ele estava ajudando muito o brasileiro a ter uma certa janela para poder ter acesso a essa informatização, a essa tecnologia, né, que é o mundo dos computadores e essa área vasta que só cresceu com o passar dos anos, né? Infelizmente, é um projeto que não vingou muito, né? Eu acho que hoje dificilmente você consegue um curso gratuito assim que você possa usar isso para o seu futuro, né? Infelizmente, hoje em dia já é um pouco mais complicado isso daí. Mas antigamente era só por questão de renda e coisas do tipo você conseguia cursos bons. Eu consegui um curso incrível. Incrível, incrível, incrível. Na época, o governo disponibilizou alguns cursos como Intel Aprender, que é um curso disponibilizado pela Intel para você ter essa inclusão digital na sua vida. Eles disponibilizaram vários outros cursos e tinha um curso que eu fiz porque eu queria fazer algo diferente. E o nome do curso era Inclusão Livre, se eu não me engano. Era Inclusão Livre o nome do curso. E eu fiz, né, esse curso. Eu não me recordo quantas aulas tinham à época, quanto tempo de curso que foi, mas eu lembro que era um curso maravilhoso e que eu tenho vontade de tentar refazer esse curso, né, em vídeo aqui para vocês. E o curso era basicamente, a gente tinha um computador, na verdade eram duas pessoas por computador, a gente não tinha, a escola não tinha como ter capital para aquilo e o curso era gratuito. Então era duas pessoas por curso no laboratório de informática, né? E a gente tinha que fazer desde a instalação do sistema até ele ficar pronto. E o ficar pronto era basicamente você poder manipular ele em sua interface gráfica. E o sistema que a gente usou na época era o Slackware. Só que eu não vou recordar agora que versão do Slackware que era, mas era uma versão antiga. E, e na época, para vocês terem ideia, o computador que eu tinha era um dos primeiros, eu não sei se era um dos primeiros Celeron, mas era um Celeron de um núcleo. E eu lembro que na época os slogans do Celeron falavam que era o futuro da tecnologia, porque muitos Pentium 4 eles não tinham um núcleo físico, eles tinham um thread, ou seja, eles tinham um núcleo. É igual os processadores hoje, que eles têm dois núcleos e tem mais dois, sabe? É como se eles tivessem um núcleo lógico, vamos colocar dessa forma. E o Celeron ele já viu com o núcleo físico, era uma coisa assim, caraca, nossa, todo mundo queria Celeron na época. Deve ser por isso que dos anos 2000, a maioria dos processadores tinham Celeron para dar com pau, notebook, era uma coisa de louco. E, e a memória RAM que tinha no meu computador era de 256 MB. E não vai achando que era pouco, não, que é o que mais tinha no mercado para você comprar, entendeu? Então, eu lembro que a minha mãe ficou anos pagando esse computador. Mas enfim. E no curso a gente faz a instalação do Slackware, modo texto. Aí eu lembro que a gente tinha que criar um usuário, aí você criava um usuário para você e para o seu parceiro de computador. Eu lembro que a gente mudava o tempo de espera do Lilo, né? A gente fazia tudo em modo texto. A gente não usava a interface gráfica igual a gente está usando aqui, ó. E a gente ficava lá e usava. E criava pasta, a gente tinha que criar pastas, a gente instalava ferramentas para estar trabalhando em modo texto. E foi, eu acho que nessa época que começou popularizar a má língua, né? Das pessoas que falavam que Linux é só digitar, né? Que era só aquilo. Porque a gente usava muito isso. E a gente podia, claro, fazer uma instalação completa com interface gráfica e tudo mais. Mas na época o professor ele queria ensinar pra gente a diferença de quando você entende o sistema, quando você conhece o sistema e quando você não conhece, né? E várias vezes a gente fazia comparações com aquele sistema com o Windows, né? Porque eu acho que o que tinha era o Windows XP. Acho que era o Windows XP o que tinha na época. E a gente fazia, cara, fazia pasta, fazia arquivo de texto, a gente fazia várias coisas
em modo texto, né? Inclusive, o meu primeiro currículo foi feito em um Slackware usando o Nano, né? Nossa, foi muito bacana isso. Tanto é que o meu pendrive, eu tenho até isso aqui, ó. É um, é um MP3, olha só. Ele tá, não vai pegar na câmera, mas ele tá até enferrujado, ó, se vocês olharem aqui, ó. Isso aqui eu tenho há vários anos. Isso aqui é desde quando lançou esse negócio de MP3, cara. É um dos primeiros que existia na época. Tanto é que eu lembro que a garantia era de 10 anos. Não, não era de 10 anos, era de 5 anos, se eu não me engano. E até aqui, ó, 2017, 2007, olha só. Até abril de 2007 era a garantia. Então tem pelo menos comigo uns 12 a 13 anos que eu tenho isso daqui, né? Então, na época, a gente tinha... O professor ele fazia algumas tarefas, né, pra gente fazer em casa, ele dava por exemplo, uma apostila que a gente fazia as tarefas em casa, no Nano, com pasta e tudo mais, e voltava e apresentava para ele, né? E só no final do curso a gente aprendeu a fazer instalação de interface gráfica. Eu lembro que levou várias aulas. Cara, foi um curso maravilhoso. E desde então não mexi mais com Linux, né? Eu fui mexer com Linux alguns dias depois que eu consegui um contato com esse professor no Orkut. A gente já tinha uma internet um pouquinho melhor na época. E aí ele conseguia me passar bastante coisa, bastante material. E foi aí que eu comecei a usar Linux de vez, que eu fui entender o que era Linux, entre outras coisas. Hoje, se a gente levar em conta o quanto evoluiu, eu estou dizendo isso porque apesar de ser novo, eu peguei o Linux numa época de transição, de onde era algo completamente desconhecido e se tornou algo promissor, né? A gente sabe que até hoje Linux é promissor, né? Todos os sistemas Linux hoje são promissores. Só que na época a gente começava a ver uma luzinha se acendendo e essa luzinha era futuro. A gente via futuro no sistema e tudo mais. E com os anos foi passando, eu fui me afastando do Linux, né? Eu mexia só por questão de trabalho mesmo. E usava mais o Windows por conta dos amigos. A gente já instalava tudo, jogava e fazia tudo, aquela coisa bem nerd, né? E uns anos depois eu voltei pro Linux. Eu lembro que eu voltei a usar, só que eu não usei mais Slackware, eu usei o Ubuntu, eu acho que era a versão 12. Ou era 10.4 ou era 12.4. Era alguma coisa assim, não lembro. E, cara, eu olhava assim e falei assim, cara, até onde Linux foi? Olha a facilidade de instalar as coisas. Eu não tinha que ficar horas e horas compilando arquivo e pegando o código-fonte, compilando e compilando em horas e horas e horas. Não precisava mais fazer aquilo, apesar de que eu adorava, né? E aí foi, então, com o tempo eu ficava assim dividido entre Linux e Windows. E eu percebi que como profissional na área de informática, no Windows eu me comparava como um mecânico. Por exemplo, quando um carro quebra, você leva teu carro no mecânico e vamos supor que quebrou, vamos supor que o amortecedor, os dois amortecedores da frente estão com problema e precisam ser trocados. O mecânico vai lá, arranca, põe novo, te entrega e vai embora. Eu me sentia assim, eu ia lá, tirava o problema, arrumava e acabou. Só que o Windows, né, principalmente na época, a gente tinha soluções formatando. A gente não conseguia reparar um sistema com boot quebrado. A gente não conseguia fazer uma reparação de pacotes que quebraram no sistema. Não tinha como. Não tem como, não dá. A gente tinha que fazer qual que era o processo? A gente fazia um backup dos arquivos, lotava HDs, na época os HDs eram de 20 GB, sorte de quem tinha um de 40, né? Lotava esses HDs de informações, fazia formatação e repassava. Então na época a gente até fazia assim, né, que a formatação era um valor, backup era outro valor e assim por diante. Já no Linux, eu lembro que todas as vezes que que eu resolvia problema usando o Linux, eu resolvia o problema. Eu não pegava aquela coisa ruim e jogava fora para fazer uma coisa nova, né, como usando o exemplo do amortecedor. A gente arrumava o Groove, a gente arrumava pacotes quebrados, a gente conseguia fazer backup de coisas, a gente conseguia... Eu lembro que quando eu principalmente, eu usava, né, porque o pessoal não gostava. Quando eu usava o Live CD do Ubuntu,
e eu conseguia recuperar as coisas por ele sem ter acesso ao sistema, o povo ficava doido, falava, não, que nossa, você vai foder o sistema, que você vai estragar. E quando solucionava o problema, ficava todo mundo quieto. Por quê? Porque as má línguas que falavam mal do Linux acho que até hoje o povo fala, né? Mas hoje já está bem diferente a visão de Linux no mundo, né? E eu percebi que quando eu usava Linux profissionalmente, eu me sentia uma criança aprendendo a andar. Eu me sentia num mundo onde eu não sabia nada. Eu só sabia pensar. Não sabia fazer nada. E já no Windows, eu me sentia em um mundo completamente diferente, onde eu já sabia basicamente tudo que eu podia fazer e eu me sentia travado. Eu me sentia assim, esperando as coisas acontecerem para eu falar, é isso, é aquilo, como que se tudo que pudesse acontecer de problema fosse dentro de uma bolha e só aquelas coisas acontecessem de problema. Você não tinha muito o que pensar, você só tinha que saber como arrumar aquilo. E no Linux não, no Linux eu tinha que pensar para fazer alguma coisa. Então a gente pensava, poxa, o grupo deu problema, como que a gente vai resolver? A gente sabe que às vezes o mesmo sistema ele pode quebrar de formas diferentes e encontrar de formas diferentes de solucionar aquele problema. Isso no Linux. E isso foi uma das coisas que mais me motivou a persistir no sistema na época. E por vários dias eu continuava treinando, eu formatava a máquina, instalava de novo, eu ficava mexendo para testar, até quebrar o sistema para fazer de novo. Na época a gente não tinha muitas opções, né? Porque baixar uma ISO na época era uma coisa muito complexa, né? Porque era muito grande, internet ruim, a gente perdia um CD fazendo isso, cara, era coisa de louco, né? Não é igual hoje, por exemplo. Eu tenho o Debian aqui, eu instalo, se eu quiser eu posso pôr o ambiente gráfico que eu quiser e tem 300 MB. Então, assim, hoje é muito mais prático. E eu me senti na necessidade de evoluir nisso, de usar mais o sistema. Então, assim, hoje, quando se trata de tecnologia, eu só penso em Linux, porque se eu preciso de um programa para fazer alguma coisa, eu faço esse programa. Se eu preciso de um script para fazer tal coisa, eu faço esse script. Se eu preciso, por exemplo, instalar um determinado programa, eu não preciso ir na internet ficar procurando horas e ter que esperar propaganda e ter que esperar contadores de tempo para poder liberar download. Eu não preciso disso. Eu já tenho tudo no meu desktop, eu só preciso ter conexão com a internet e noção do que eu estou fazendo. E claro, eu levei muito mais tempo para aprender alguma coisa no Linux do que eu precisava para aprender no Windows. Isso é normal. E eu fui me apaixonando cada vez mais pela sensação que eu passei a possuir depois de uns anos, que é o seguinte, eu não sei se eu consegui explicar, mas, por exemplo, quando a gente usa o Windows, pelo menos, eu tenho a sensação de que eu estou usando algo emprestado. É a mesma coisa de um amigo seu emprestar o carro. Você está usando, mas você está com medo de qualquer coisa que pode acontecer, qualquer probleminha, ferrou. Ferrou, não é seu. Agora, quando você está no seu carro, por mais problema que ele possa ter, por mais dificuldade que você possa encontrar em algumas situações, você se sente mais em paz, você se sente tranquilo, porque você sabe que se tem alguma coisa com problema, você pode arrumar você mesmo, pode arrumar depois. Isso pelo menos é comigo, porque além de trabalhar na área de informática, eu também tenho conhecimento em mecânica de carros antigos. Então eu sempre mexi com os meus carros, né? Então, para mim para mim a sensação era mais parecido com isso. E, por exemplo, hoje eu estou tentando criar uma remaster de uma distro para mim, que atenda às minhas necessidades, né, onde eu faço a instalação e ela está pronta. Pode ser que essa remaster que eu faça, essa ISO que eu faça, pode ser que atenda mais pessoas. Então talvez eu vou disponibilizá-la no futuro, né, para que as pessoas testem, usem e façam um bom proveito dela. E essa sensação de poder fazer, de não se sentir restrito, de liberdade, é uma coisa fenomenal, que é o que me mantém aqui no Linux. Por exemplo, eu posso jogar, eu posso trabalhar, eu posso navegar na internet, eu posso ver filme, eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente, a grosso modo, é assim, né? Então, assim, sempre quando eu estou no Windows, hoje,
O Windows para mim é como se fosse um videogame. A mesma coisa que você catar seu PlayStation, pôr um CD, jogou, tira e põe outro CD. Linux para mim é a mesma coisa. Quer dizer, o Windows, né? O Windows ele só serve para mim só se for com essa finalidade. Eu pôr um joguinho que no caso no Linux não tem, eu ponho, rodo e acabou. Nada mais do que isso. Já no Linux eu posso, além de fazer isso, além de jogar, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu me sinto bem fazendo isso. Então, quando eu me senti evoluindo profissionalmente e em termos de conhecimento, eu só consegui isso usando Linux. É como se ele me ajudasse a ter a necessidade de aprender mais. E com isso eu desenvolvi o hábito de estudar mais, de ler mais, de pesquisar mais, de buscar aprender. Então, uma das coisas que me fez ter o canal é mostrar que da mesma forma que é bom ensinar alguém, é bom aprender. E eu lembro muito bem que como era muito complexo a situação da gente precisar de algo no Linux e não ter. No meu caso eu tinha meu professor para passar algumas coisas, mas e quem não tinha? Cara, era muito complicado. Então assim, eu uso Linux por essas razões. Porque tudo que eu posso fazer no Windows, eu faço. Aqui posso fazer diferente, posso fazer melhor, posso fazer pior, mas eu faço. Só que tem coisas que eu faço no Linux que no Windows eu não vou conseguir fazer. E essa limitação, por mais que na cabeça de um usuário básico, aquele que só usa o computador como um computador apenas, nada mais do que isso, um utensílio eletrônico, ele não vai ver diferença. Talvez ele possa ver facilidades em um, facilidades em outro, mas para mim como profissional, eu vejo que o Linux, ele fez de mim uma pessoa melhor em várias coisas, né? Como eu falei, eu procuro estudar, até hoje eu estudo coisas, por exemplo, eu estudo Shell até hoje, né? Só que hoje eu estudo com muito mais, como posso dizer, com mais seriedade, né? Antigamente eu só pesquisava como fazer determinadas coisas. Hoje eu pratico, eu estudo, e o estudo que eu faço é criando programas. Como, por exemplo, se eu abrir o Dolphin aqui, um projeto meu, aqui ó, esse Carneiro 3, 0.3. Eu vou rodar ele aqui. Vamos ver se ele vai rodar. Eu não rodei ele ainda aqui nesse computador. Vamos ver se ele vai abrir. Então, só para vocês verem aqui, ó. Então, aqui ele deu um erro, né? Precisa ser root. Então, eu vou colocar minha senha aqui. Olha só. Então, aqui, ó. Bem-vindo ao Wins Carneiro. Este programa foi criado por Fábio Carneiro. Então, vamos clicar em sim para confirmar. Muito bem, vamos prosseguir. Claro que isso aqui é um projeto piloto, né? Esse aqui é o primeiro programa que eu estou fazendo com a interface gráfica para esse gerenciador de instalação que eu criei. Então, muito bem. Então, aqui, olha só que legal. O que você deseja fazer? Uma coisa bem simples. Você quer instalar um programa, você quer remover ou você quer atualizar o seu sistema. Vamos colocar como, por exemplo, instalar aqui. Vamos dar OK. Então, aqui, por exemplo, eu posso digitar o nome do programa que eu quero. Então, eu quero instalar o LeafPad. Vou digitar LeafPad aqui. Infelizmente, agora ele vai encerrar o programa, né? Porque eu ainda não terminei. E basicamente ele vai coletar essas informações para mim, vai fazer todo um processo no terminal, vai dar o status de terminado e pronto. Então assim, é uma coisa que eu faço diariamente, eu estudo diariamente isso, porque isso é uma coisa que vai fazer diferença para mim como profissional ou para você que precisa de um programa, e esse programa que eu estou criando, ele pode ser muito útil para vocês. Inclusive, tudo que eu estudo até hoje, eu vou pôr em prática diariamente e fazer com que isso tenha algum retorno bom. Como, por exemplo, estou usando o Debian aqui. Vou abrir o terminal aqui. Ó. Estou usando o Debian. Se eu usar o NeoFet aqui, a gente consegue visualizar isso aí com mais clareza. Deixa eu puxar para essa tela aqui. Então, por exemplo, eu estou usando o Debian. Como vocês podem ver, Debian 10, uma versão nova. Estou usando o KDE. Então, esse sistema aqui está servindo como alicerce para o sistema que eu quero desenvolver para mim. E os programas que eu vou criar, a partir do momento em que o primeiro estiver pronto, eles vão ser adaptados a esse sistema. Certo? Então, assim, eu preciso aprender a fazer isso para poder realizar um sonho de que é ter uma distribuição minha. Isso eu tenho um sonho desde quando eu tinha 15 para 16 anos, de quando eu aprendi a usar Slackware, quando meu professor falou, esse sistema aqui é um cara só que
que fez. E é só um cara que tá fazendo ele ficar vivo. Eu não me lembro, acho que é Patrick o nome dele. Patrick alguma coisa. Eu não vou lembrar, mas não é importante agora. E eu falava, cara, eu também posso, eu também posso. E eu sempre tive esse negócio de querer aprender. E hoje eu tô muito mais perto do que eu estaria 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a ter esse sonho de ter um sistema meu. Porque se tem uma coisa que eu afirmo com toda certeza é que eu sou muito fã da Microsoft, eu sou muito fã da IBM, eu sou muito fã da empresa do Commodore, que fizeram os Commodore. Aqui no Brasil acho que nem, não sei se teve, né? IBM, Apple, sou muito fã da Microsoft, sou muito fã da Commodore, entre outras empresas de computadores da velha guarda. Porque são empresas que tudo que a gente tem hoje no mundo da tecnologia tem como base o que essas empresas criaram. Isso é muito bacana. Então, assim, eu quero que um dia tenha um sistema para poder falar eu que desenvolvi, ou como, por exemplo, o Ubuntu, que um dia foi Debian e hoje é o Ubuntu independente, ou o Mint, que um dia era um Ubuntu diferente e hoje é o Linux Mint. Enfim, eu ainda vou ter o meu, né? Mas eu não quero que ninguém, eu não quero que chegue um momento alguém fale assim para mim, o seu sistema é o melhor que existe. Não, eu vou ficar feliz um dia que alguém pegar e falar: o seu sistema é o meu favorito, porque porque a pessoa escolheu gostar do meu sistema. Isso um dia vai ficar pronto. Eu não sei se vai levar meses ou anos, mas um dia vai ficar pronto. Então, assim, eu uso Linux com essas finalidades, com esses propósitos e esses porquês. Eu uso Linux. Agora, por que que você usa Linux? Você já se perguntou? Já se perguntou por que você deve usar Linux? Porque é muito fácil eu falar para você, use, porque por exemplo, no Debian, a gente tem um terminal que a gente pode simplesmente vir em aparência, e colocar um fundo transparente. Olha só, a gente pode pôr um fundo transparente, olha só que massa. A gente também pode aqui, ó, borrar o fundo. Olha só, eu posso falar para você, use, porque dá para fazer isso. Mas cara, o porquê que você deve usar Linux é você que tem que saber, entendeu? Então aqui fica um pouquinho da minha história, né? Claro que a história é muito mais extensa do que isso. Se você assistiu até aqui, você é realmente um cara muito fera. Muito obrigado. Isso aqui é mais um desabafo que eu acho que é interessante a gente que usa Linux há um bom tempo compartilhar essas experiências, porque talvez pode ser que inspire alguém, pode ser que ajude alguém, pode ser que esclareça algumas dúvidas de alguém. Isso sem dúvida nenhuma é muito bom. Então, muito obrigado do fundo do meu coração para você que acompanha o canal, para você que é novo e está chegando agora. Se inscreva, dá aquele curtir que é muito bacana. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Um beijo no coração. Fique com Deus e fui.